Despachantes do Reddit. Quais são algumas das chamadas mais perturbadoras que você recebeu no 190? Primeira, o homem liga e você mal consegue entendê-lo. Ele diz seu endereço e quando pergunto qual é o problema ele diz: eu cortei minha perna com uma motosserra. Ele grita e então isso é tudo que eu ouço. Ele estava cortando galhos na árvore e depois caiu da árvore. Como ele estava caindo com sua motosserra ela cortou sua perna. Ele faleceu com o telefone na mão. Um homem tranca seus 2 filhos no banheiro. Dispara em sua esposa grávida. Liga para o 911 e diz: ligue para meu pai e mande a polícia. Eu tirei a vida da minha esposa e vou tirar a minha. Ele desliga e tira sua vida. A polícia chega lá e ouve as crianças chorando no banheiro, e eles chutam a porta. Ouvi uma mulher no armário sussurrando que alguém está invadindo sua casa. Você podia ouvi-los batendo na porta e então você começou a ouvir o vidro quebrando quando eles quebraram nas janelas. A polícia chegou a tempo. Um homem idoso descobre que tem câncer terminal. Ele já cuida de sua esposa que tem Alzheimer. Ele dispara em sua esposa e depois em si mesmo. Quando os parentes os encontram 3 dias depois, ele cometeu suicídio com sucesso, mas sua esposa vagou pela casa por 3 dias deixando sangue por toda a casa até que ela finalmente faleceu. Eu me aposentei há alguns anos. As ligações ruins são raras, mas você nunca as esquece e acho que tenho transtorno do estresse pós-traumático grave pelas ligações ruins. Quando eu estava no cinema e vi a pré-estreia de The Call tive um sério ataque de pânico. Estou do lado de campo disso, e aqui está minha ligação mais perturbadora. Recebemos uma chamada para um acidente de trânsito na 5 Freeway na Califórnia. Chegamos lá e há um corpo mutilado caído na estrada. Ao me aproximar do corpo percebi que era um menor. Olhando para ele eu sabia que não havia nada que pudéssemos fazer. Seu crânio estava côncavo e seu peito estava esmagado por ter sido atropelado por um caminhão. Aparentemente ele estava andando em um carro com seu tio que quebrou na rodovia. Ele tentou sair na pista do meio da rodovia e foi atropelado por um caminhão. O corpo de bombeiros apareceu e ouvi um dos bombeiros dizer: se o deixarmos aqui o CHP vai ficar chateado porque eles vão ter que fechar toda a rodovia. É melhor levá-lo. Mesmo sabendo que não havia nada que eu pudesse fazer, eu ainda trabalhei com ele durante todo o caminho até o hospital. Toda vez que eu fazia uma compressão no peito, sangue e massa encefálica saíam jorrando de sua orelha. Era difícil selar sua boca porque sua mandíbula estava meio rasgada fora de seu rosto e ele tinha um único dente que estava meio pendurado para fora de sua boca que só estava preso por seu aparelho. Chegamos ao hospital e o bombeiro parou de empurrar remédios e parou de tentar dar choque nele. Ele casualmente saiu da ambulância e disse à enfermeira que o garoto acabou. Ele me disse que eu não tinha que continuar fazendo compressões torácicas, mas eu não escutei. Não sei porquê, mas eu não conseguia parar mesmo sabendo que não tinha como ele voltar. Nós o empurramos para dentro e os médicos e enfermeiras fizeram um breve esforço para tentar trazê-lo de volta. Só vou deixar um porquê é o que realmente mexeu comigo. Depois de trabalhar lá apenas 3 meses recebi uma ligação de um caminhoneiro que havia batido na interestadual e foi virado de lado. Ele foi preso pela coluna de direção e a parte inferior de seu corpo foi esmagada. Geralmente quando um acidente acontece na interestadual somos bombardeados com ligações de todos que passam pelo veículo. Por acaso recebi essa ligação do próprio homem. Ele estava acordado e me disse quem era, para quem trabalhava e que deve ter adormecido por um segundo. Ele me disse que estava preso e que a parte inferior de seu corpo estava dormente. Ele me segurou de onde ele era e sobre sua família. Neste momento eu estava fazendo conversa fiada para mantê-lo calmo. Ele começou a falar sobre Deus e me pediu para orar com ele. Ele liderou a oração pedindo ajuda e pela vontade dos deuses ser feito. Eu o mantive na linha enquanto os socorristas viajavam para o local. Com o passar do tempo ele começou a falar arrastado e não estava mais compreendendo minhas perguntas. Meu palpite é que ele estava sangrando lentamente e seu nível de consciência estava diminuindo. Eventualmente ele parou de responder minhas perguntas porque ele tinha desmaiado. Pouco depois os socorristas chegaram e o extraditaram para fora do veículo. Assim que a pressão da coluna de direção foi liberada ele sangrou, falecendo quase que instantaneamente. Os médicos me disseram que se uma equipe dos melhores médicos do mundo estivesse a 6 metros de distância eles não seriam capazes de salvá-lo. Eu era praticamente a última pessoa a falar com este homem vivo e aos meus olhos eu fiz amizade com ele. Sendo um despachante você é a última pessoa a falar com as pessoas o tempo todo, mas geralmente é uma pessoa sua ou uma pessoa mais velha, não um homem inocente tentando ganhar a vida para sua família e isso ainda mexe comigo. Já recebi ligações piores e ouvi algumas coisas ruins, mas nunca senti uma conexão pessoal com nenhum deles como senti com aquele motorista de caminhão. Tive sorte até agora, mas um colega atendeu a uma ligação de uma mulher que havia atropelado o marido em uma lancha e decepado as pernas dele. Seus filhos estavam com ela no barco. Era o aniversário de 40 anos do marido e ele queria fazer esqui aquático. Ela não queria porque não se sentia confortável dirigindo o barco. Ele faleceu.
No treinamento ouvimos uma gravação de uma chamada real para o 911. Era uma mulher falando sobre o ex-marido enlouquecendo e destruindo a casa. Então ela fez um som muito curto e ficou em silêncio por um segundo. Depois disso ela começou a dizer para não mandar a polícia e que ele tinha ido embora. Sua voz agora estava muito estranha e monótona. O despachante disse a ela que se ela realmente não queria que a polícia fosse, ela dissesse, está tudo bem. Se ela dissesse, não mande a polícia, ele os mandaria para lá imediatamente. Ela disse, por favor não envie a polícia. A polícia chegou a tempo. Então eles foram capazes de descobrir que o momento em que ela engasgou foi o instante em que seu marido colocou em sua cabeça. Não um despachante, mas compartilhando minha experiência com o EMT. Minha filha parou de respirar com 5 dias. Consegui ressuscitá-la, mas ela ainda estava bem azul quando os paramédicos chegaram. Houve uma mulher maravilhosa que respondeu. Lembro que ela tinha a pele morena mais linda, cabelos incrivelmente longos e unhas incríveis. É estranho o que você lembra em tempos de estresse. Ela foi comigo e minha filha na ambulância para o hospital e cuidou muito bem dela. Avanço rápido, um par de semanas. Minha filha para de respirar novamente em uma caminhada com o pai. Enfermeiros são enviados. Recebo uma ligação para encontrá-los no hospital. Chego na emergência e vejo muitas pessoas, incluindo essa mulher incrível, trabalhando na minha filha. Eu sabia que nesse caso minha filha estava sem vida e a perdi horrivelmente. Mais tarde, depois que o TOD foi chamado, fomos autorizados a passar um tempo com nossa filha. Enquanto eu estava sentada na sala com o corpo dela atordoado além de qualquer compreensão, essa mulher incrível entra na sala. Ela poderia ter saído até então. Tinha sido pelo menos 30 minutos desde TOD. Ela se agachou ao meu lado, colocou os braços em volta de mim e chorou. Ela me contou como trabalhou tanto para salvar meu bebê, como se sentiu responsável por não poder fazê-lo e que ela se lembra da primeira ligação e ficou arrasada quando percebeu que era o mesmo bebê na segunda ligação. Ela ficou e conversou comigo por uns bons 10 minutos. Eu não sei o nome dela e não sei como encontrá-la. Isso foi há 12 anos, mas eu sempre esperei e rezei para que aquela mulher incrível com a bela pele, cabelo e unhas estivesse bem e parou de se culpar pela morte da minha filha. Eu não posso imaginar fazendo o que ela faz para viver, mas tudo que eu sei, por mais difícil que tenha sido, sua presença incrível fez aquele momento horrível da minha vida um pouquinho mais suportável. Obrigado 911 despachantes e socorristas. Mesmo quando você não pode salvar uma vida, você faz uma diferença positiva para muitos. Então, eu não sou um despachante do 911, mas recebi uma resposta interessante uma vez que me aterrorizou. Alguns anos atrás, meu colega de quarto foi assaltado em nosso apartamento. Ele foi atingido na cabeça com um taco de beisebol e os assaltantes fugiram com sua carteira e mochila. Meu colega de quarto imediatamente começou a ter uma convulsão e havia uma quantidade bastante significativa de sangue saindo de vários lugares em sua cabeça. Eu estava apavorado, para ser honesto. Liguei para o 911 imediatamente e expliquei que meu colega de quarto acabou de ser atingido na cabeça com um taco de beisebol. Ele está tendo uma convulsão e há sangue por toda a parte. O despachante do 911 respondeu, "Oh merda." Isso não ajudou a me acalmar. Foi uma noite difícil para mim e meu colega de quarto, que acabou ficando bem.